Viajantes, como vocês estão por aí nesse mês de outubro super intenso para nós, astrologicamente falando, né? Tivemos um eclipse agora, dia 14, no signo de Libra, um eclipse solar, e estamos na semana entre eclipses do próximo que vai acontecer dia 28. Então, nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho para vocês as considerações e as reflexões para a gente ter nesse período entre eclipses. Muito bem, estamos aqui praticamente no outubro da montanha-russa. Tenho falado isso para todo mundo que tem chegado até mim, né? Realmente não estão tempos fáceis e a gente pode ver isso tanto na nossa vida coletiva. Então, a gente está vendo aí todo esse conflito acontecendo do Israel e Hamas. A gente está vendo muitos casos, né, de coisas acontecendo por aí, de conflitos em escolas, enfim, pessoas, relacionamentos, coisas que são densas e que têm essa característica bastante belicosa, né, bastante de guerra, que a gente fala, que os envolvidos que estão aí, Marte, regente de Áries, Plutão, que voltou ao seu movimento direto agora, e o eclipse que está se aproximando no eixo Touro-Escorpião. Então a gente tem sim um período bastante desafiador, um período de uma energia mais carregada e mais densa, e a gente pode perceber isso tanto nas nossas vidas coletivas quanto na nossa vida pessoal. E hoje senti de trazer um pouquinho para vocês nessa semana aí que a gente tá, hoje que eu falo do dia 17, agora até o dia 28, um pouquinho mais de 10 dias, para que a gente chegue no último eclipse desse ano. E o que podemos fazer, né? Ou então, como que podemos caminhar com um pouco mais de consciência para que a gente possa passar por esses momentos desafiadores com mais consciência e talvez não tão mergulhados no medo ou né, não nos deixando entrar num lugar muito de pânico, de desespero, porque isso também não nos leva a lugar nenhum, né? Então, primeiramente, eu queria trazer aqui algumas sugestões de prática a nível físico e mental, que eu acho que é algo muito importante para que a gente tome atenção e a gente se cuide. Então, nesse período, cuidem-se e bebam muita água, é muito importante, porque momentos que a gente tem emoções densas passando pela gente, a gente precisa da água para fazer essa purificação das toxinas, né, no nosso corpo mesmo, tô falando a nível fisiológico. Então, se hidratem bastante, principalmente quem não tem o hábito de se hidratar. Eu sugiro que vocês tenham aí as garrafinhas de água ao longo do dia inteiro. Atividade física, e aí quando eu falo de atividade física, gente, é qualquer coisa literalmente, desde você dar uma volta no parque da sua cidade, andar em torno do seu quarteirão, ir na pracinha e voltar, ou até ser uma academia, uma natação, uma luta, uma dança, não importa o que seja, mas coloquem o corpo em movimento. E por que digo isso? Quando a gente está falando, né, de Áries com regente Marte, a gente está falando de excesso de energia, e uma energia que muitas vezes é a energia da raiva, e quando ela não canalizada é onde a gente vai ter os conflitos, as brigas, aquela raiva, aquela coisa irritadiça que fica dentro da gente e que muitas vezes, quando não colocado para fora, é onde a gente desconta nas pessoas que não têm culpa daquilo que se passa dentro de nós, né? Então, uma maneira da gente conseguir trabalhar com esse excesso de fogo que a gente está tendo nessas semanas é que a gente se coloque em movimento de qualquer forma, tá? Não tem certo, não tem errado, não tem o tempo que você tem que ficar. Tem você se movimentar e colocar o seu corpo para gastar a sua energia. Então, é muito importante a atividade física. A alimentação. É claro que cada um aí tem o seu hábito, né, o seu estilo de vida, aquilo que gosta de comer, mas uma grande sugestão é que a gente tente, por esse período, não se alimentar com comidas muito pesadas e muito gordurosas, porque em períodos de eclipse a gente tem muita movimentação no nosso intestino, na boca do estômago e na nossa glândula pineal. Então, isso significa que se a gente, mesmo talvez, né, quem esteja acostumado a comer comida pesada,
ou que esteja acostumado até se alimentar mesmo de forma mais gordurosa, mesmo assim vocês podem sentir mais intestino muito solto ou intestino muito preso, dores na boca do estômago, de repente um pouquinho de gastrite ou refluxo, né, queimação na garganta. Então é interessante que a gente tente se alimentar de uma maneira um pouquinho mais leve, não comendo essas coisas tão pesadas, para que a nossa digestão não fique muito prejudicada e de repente a gente não tenha aí uns desconfortos ao longo do tempo, tá? E a nível mental, super sugiro, claro, práticas meditativas, né? Eu acho que ela tá em primeiro lugar, assim, no ranking. Aí gosto sempre de lembrar, quando eu falo práticas meditativas, não estou falando só sobre sentar de perninha cruzada em silêncio e ficar ali como Buda por 30 minutos, 1 hora. Prática meditativa é tudo aquilo que você se coloca para fazer com presença no aqui e no agora. O que significa, inclusive, que caminhar da sua casa até a sua pracinha em presença, em silêncio, ou escutando uma meditação guiada, ou um áudio, uma música que te conecte com a sua respiração e te mantenha no aqui e agora, é sim uma prática meditativa. Até sim você fazer uma meditação guiada sentado de olhos fechados, ou uma meditação guiada deitado, ou uma meditação em silêncio, não importa, mas é aquele momento em que você se dedica a se concentrar na sua respiração, a se concentrar no seu aqui e agora, e dando esse espaço para que para que na sua mente os pensamentos eles vão diminuindo a velocidade e a gente consiga encontrar aqueles lapsos de espaço, mesmo que eles durem 1 segundo, 5 segundos, que é de um vazio entre de repente um pensamento em outro e que você percebe que esse vazio ele existiu. Lembrando, claro, tá, gente, que aqui meditação diferente, né, do que a gente pensa, não é que eu vou esvaziar minha mente e eu nunca vou pensar em nada. Nossa mente está sempre no processo de pensar, mas é sim quando a gente consegue se colocar no momento presente, focando na nossa respiração e buscando deixar que esse silêncio naturalmente vá acontecendo, que a frequência dos pensamentos e a velocidade ela vá diminuindo e principalmente que a gente não se identifique aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sente. E a gente encontra esse lugar de observador do que está acontecendo. Então, para momentos que estamos passando, né, super desafiadores aí, a gente se colocar em práticas meditativas um pouquinho a cada dia, que seja 5 minutos, 10 minutos, mas você se colocar para você poder manter a sua frequência mais elevada, para você manter esse lugar, né, de uma inteligência emocional, é super importante para a nossa saúde mental, tá? O sono, se dediquem ao sono de vocês, se dediquem à higiene do sono. Então, como é que eu vou dormir, que horas eu vou dormir, se eu me alimento muito próximo de eu dormir, se eu fico indo dormir mexendo no celular ali até o último segundo, a luminosidade que tem no quarto, tudo isso interfere para a gente ter um sono restaurador e reparador. Então, claro, aí, dado as devidas proporções e dentro do estilo de vida, né, e daquilo que cabe para cada um, busquem trazer essa higiene do sono. Então, tentem se alimentar 2 horas antes de você deitar, tentem não deitar muito tarde, já ir soltando telas, né, celulares, televisão, computador, pelo menos 1 hora antes de que você vá dormir, deixar o quarto o mais possível que você puder escuro, para que você possa ir entrando nesse desligar, né, indo lá mais para as ondas alfa, teta, tal, para que a gente possa ter esse sono restaurador e reparador. Muito bem? No mais, era isso que eu queria trazer bastante das dicas práticas, porque muitas pessoas têm vindo me perguntar. Porque sim, gente, estamos sentindo tontura, excesso de pensamento, muita gente com insônia, tendo taquicardia, tendo ansiedade ao longo do dia, tendo as dores, né, no estômago, intestino solto, muito irritadiços, sem paciência, pavio curto, estourando por qualquer coisa. Então, assim, aquilo tudo que a gente puder fazer que esteja ao nosso alcance para nos manter num melhor bem-estar a nível físico, mental, emocional, espiritual, energético, né? É melhor que a gente faça para que a gente possa atravessar esse período da melhor maneira possível. E aí, claro, falando a nível espiritual, né, e a nível emocional, é importante a gente saber
que o quê? Esse período entre eclipses, tá? Ele é bastante intenso, então lembrando que as coisas, gente, os fatos, os eventos, eles não acontecem só no dia do eclipse. O dia do eclipse, ele marca o evento astronômico e astrológico, né? Então, por exemplo, o dia 14 agora, que foi sábado, na hora tal, no momento tal, a gente teve sim a Lua passando ali na frente do Sol, encobrindo o Sol, visto pelo planeta Terra. Então, esse dia marca o evento. Exatamente agora que a gente vai ter, dia 28, o eclipse lunar de lua cheia no signo de Touro, marca o evento. Porém, eclipses, eles são eventos de uma magnitude muito gigante, tanto para nós da astrologia, quanto para a astronomia. São eventos raros, assim, né? Eles não acontecem toda hora, não são como trânsitos astrológicos que a gente está acostumado, que o Mercúrio retrógrado tá aí, né? Toda hora. Os planetas pessoais geralmente estão retrogradando quase sempre, a gente tem movimentações, conjunções. Não, os eclipses, eles acontecem geralmente em pares, e não é toda hora no ano que eles estão acontecendo, né? Geralmente eles vêm 4 eclipses por ano, 4 ou 5. Então são momentos de grande ápice de mudança, são momentos de culminamento de transformações, alinhamentos do nosso destino. E o que eles fazem? Por isso que eles eram tão temidos antigamente, quando não se tinha tanto um entendimento do que era, porque eles traziam grandes mudanças para os povos antigos. Coisas de grande magnitude aconteciam quando os eclipses chegavam. Por isso eles eram temidos. Hoje, claro, a gente já tem completamente um outro entendimento do que são esses eventos. A gente tem a consciência do que eles vêm a nos trazer, mas é lógico, eles culminam tudo aquilo que está velado, que estava sendo escondido debaixo do tapete, que estava sendo ruminado, que não estava olhando, e assuntos desafiadores, né? Uma vez que a gente vê a guerra explodindo agora, né? Digo a guerra, esse conflito explodindo nesse momento, coisas que a gente está vendo em escolas, com pessoas explodindo dessa maneira bastante assustadora, né? Mas por quê? Porque ele é exatamente esse lugar que fala, olha, vocês não estão vendo que aqui existe um problema, vocês não estão vendo que aqui tem algo para ser resolvido, para ser finalizado, para ser curado. E aí, quando vem um eclipse, é basicamente milhões de holofote em cima daquela situação que a gente vem tentando empurrar com a barriga, e ele traz para a superfície mesmo. Na nossa vida coletiva, a gente está vendo dessa maneira, e aí aqui deixo a reflexão para que a gente faça isso na vida pessoal. Então, muito do que vocês podem fazer aqui, né, a sugestão nesse momento é olhar o cenário que cada um tá, qual que é o setor da sua vida que está sendo mais remexido, porque com certeza estamos. E aqui já deixo, né, para quem quiser se aprofundar no tema, busquem no mapa astral de vocês as casas em que vocês têm o eixo Áries, Libra, Touro e Escorpião, porque são nessas casas que tudo está acontecendo. Então, quando eu trago aqui, é claro que eu trago uma visão geral e uma energética geral do que os eclipses estão nos convidando, mas aquele temperinho único, né, aquela pimentinha ali que cada um vai colocar o seu toque final da vida, é onde esses eclipses estão caindo dentro do seu mapa astral, tá? Quem não tiver a sua mandala, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vocês podem gerar o mapa astral de vocês gratuito, e aí é só ir ali e dar uma olhadinha onde estão as casas com eixo Áries, Libra, Touro e Escorpião. O que temos de uma maneira geral para nós, um convite é muito claro. Touro e Escorpião é um eixo que a gente vem trabalhando desde o ano passado, com vários eclipses caindo nesse eixo. É um eixo que mexeu na nossa estrutura, na nossa segurança a nível de relacionamentos, de família, financeiro, nossa estrutura literalmente, daquilo que a gente achava que era nosso chão seguro e que na verdade é um pedido para fins de ciclos, para mortes e renascimentos, para que algo seja finalizado, uma portinha fechada, para que a gente possa dar então início ao eixo Áries-Libra. Áries Libra é o tema que a gente vai trabalhar o ano que vem inteiro, que é onde a gente tem ali o eixo nodal, cabeça do dragão e cauda do dragão, transitando até 2025, janeiro de 2025. Então, o tema central do nosso trabalho
Já para esse finalzinho de ano, né, e para ano que vem inteiro, é a característica dos novos inícios do signo de Áries e Libra. E novos inícios, gente, não tô falando aqui de um início que é tipo assim, ó. Deixa eu tentar pensar aqui de uma forma bastante cotidiana. Não é um início de joguei minha escova de dente velha no lixo e comprei uma nova. Não é sobre isso, tá? É início que vai nos pedir ousadia, coragem, literalmente, para a gente sair de uma zona de conforto ou de um lugar que muito possivelmente a gente já está acostumado faz tempo e não é mais frutífero, para que a gente possa se encaminhar literalmente para um novo que esteja mais alinhado ao nosso propósito de vida, à nossa missão, ao nosso destino, ao nosso futuro, ao nosso compromisso de alma. Vai dar medo? Sim, vai dar muito medo. Tenho, inclusive, atendido muitas pessoas com características de fim de ciclo, gente, de anos. E anos que eu digo não são 2 anos, são 18 anos, 20 anos. A nível de quê? Profissão, a nível de relacionamento amoroso, pessoas que estavam ali 20 anos no mesmo trabalho e elas estão finalizando um ciclo agora, fazendo uma transição de carreira, pessoas que estavam num relacionamento abusivo, num relacionamento que não era mais frutífero há 15, 18 anos e estão se vendo na cara de fechar um ciclo para dar início a um novo. É claro que aqui eu já deixo, né, a ressalva para que não tenha perigo de que a gente seja muito radical com as interpretações, lembrando que fins de ciclo, gente, as mortes e os renascimentos, eles são tanto simbólicos quanto físicos também. Podemos passar por situações de mortes a nível físico, mas quando eu falo desses fechamentos de ciclos, eles podem sim ser mudar de uma profissão, literalmente, sair de um relacionamento, literalmente, mas também pode ser dentro de uma mesma relação. O que é um comportamento, um hábito, uma forma de se relacionar que precisa morrer para que uma nova possa nascer numa mesma relação? Então eu já deixo aqui para vocês a expansão para a gente ver esses cenários, ninguém levar ao pé da letra, tá? Para que a gente possa entender o que são esses chamados num contexto mais amplo, tá? E com uma visão mais expandida daquilo que nós estamos sendo chamados. E aí, claro, lembrando que todos os fins de ciclos, todas as mortes, eles estão antecedendo um processo de início, um processo de renascimento. Ou seja, morte e vida, elas coexistem no mesmo fio. Não existe morte sem vida, nem vida sem morte. Para aqueles que estão aí, né, refletindo nos seus processos, para quem está passando por um fim de ciclo muito desafiador ou muito difícil, não deixem de olhar para o lado vida, não deixem de olhar para o lado novos inícios, novos começos, coisas que estão se iniciando para te alinhar mais com o seu caminho, tá? Por isso que a gente vem aí numa toada do eixo Touro-Escorpião, porque sempre é um lugar que a gente está falando de temas que a gente tem apego, que a gente tem dificuldade em soltar, que a gente tem dificuldade em deixar morrer. E aí é por isso que a vida manda esses chacoalhões, porque ela sabe que tem ali um setor que a gente tem mais dificuldade em deixar partir, uma dificuldade que a gente tem de fechar uma portinha. E quando vem tudo isso, gente, é um movimento maior do que nós, né? É aquele momento que a gente relembra que cada um é uma gotinha de água dentro de um oceano gigante, que a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre a vida, sobre o universo e sobre esse desejo maior e divino que é a vida, que é o divino, como cada um queira chamar e considerar, e que só nos resta nos render. Eixo Touro-Escorpião é um eixo de rendição, é um eixo de perdão, é aquele lugar que a gente se ajoelha perante o incontrolável, perante o mistério da vida e a gente simplesmente solta as mãos do controle, a gente solta as mãos daquilo que a gente está apegado e a gente se rende aos fins, a gente se rende às mortes, para que o novo possa surgir em nossas vidas. Então, sei que não está fácil para nenhum de nós, cada um dentro dos seus novelos enrolados, né? Mas sinto que é um chamado muito bonito para que a gente realmente aí tome um rumo
diferente na vida de cada um em direção àquilo que é mais da sua essência, mais da sua individualidade, desse seu lugar de poder pessoal, de suas vontades, de seus desejos, né? Porque é isso que fala o eixo Áries Libra. A gente vai trabalhar muito as nossas relações durante todo esse período. E aí, quando eu falo de relações, é em qualquer nível, tá? Afetivo, amoroso, profissional, familiar, social. Mas é esse lugar que a gente está tendo de oportunidade de falar, caraca, acho que nós, enquanto humanidade, precisamos tomar um novo rumo na maneira como nos relacionamos. Eu e o outro, aonde que eu sei quem sou, meus desejos, minhas vontades, meus limites, os nãos que eu falo, para que então eu possa me relacionar com o outro de uma maneira muito mais frutífera, construtiva, em que haja muita mais troca e crescimento do que esse lugar que a gente tem se colocado cada vez mais de relações tóxicas, abusivas, de agrade sempre, em que as pessoas não estão satisfeitas e aí, gente, é um tal de vomitar lixo emocional um em cima do outro, né, que vira um ciclo sem fim. Então, venho trazendo mais para vocês aqui aos poucos, mas espero que por hoje seja o suficiente para que vocês possam começar, se fizer sentido, colocar algumas práticas ao longo dos dias. É claro que daqui para frente a intensidade volta aumentando de novo até que a gente passe pelo eclipse do dia 28. Cuidem-se das famílias, cuidem do ambiente em que vocês estão, para que a gente consiga passar por isso, né, com a consciência mais elevada possível dentro daquilo que nos é permitido e que está ao nosso alcance, mas que com certeza a gente possa lembrar que esses momentos são momentos alinhadores e transformadores na nossa vida e que, sim, gente, os resets do planeta Terra, das espécies, ele vai acontecer independente da nossa vontade ou não, porque isso é condição sine qua non para que a evolução continue acontecendo e o progresso e o crescimento, né, ele é inerente à vida. Então, para que isso possa acontecer, precisamos sim passar por grandes mortes e fins de ciclos. Muito bem, desejo a vocês dias bons pela frente, da melhor maneira possível. Em breve eu volto a falar um pouquinho mais do eclipse de Touro, do dia 28. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários ou me acompanhem lá pelas redes sociais que eu vou trazendo mais ao longo de todos os dias. Muito bem? É isso. Até o próximo.